Queria aqui solicitar, sugerir, não é que tenhamos esquecidos, nós, apenas o atropelado das nossas sessões é que causou isso. Sugerir que seja encaminhado, Excelência. E eu lembro porque, como o substituir, o voto de pesar pela passagem do conselheiro José Alfredo, que seja encaminhado à família. É uma sugestão. Sim, mas não foi votado não, né? Foi votado. Foi o atropelo das Acho que a gente dos não teve eventos, sessão, foi importante. Aí eu claro. aí eu fiquei com isso e, como estou presente hoje na sessão, proposta. queria fazer essa lembrança e essa sugestão a Vossa Excelência. Tá factado. Eu concordo e aceito, mas considerar. Sim, presidente, da mesma forma também. Boa lembrança do conselheiro Anselmo. Também faço esse mesmo pensamento. Acho que nós devemos mandar um voto de pesar à família, porque a história do conselheiro aqui foi uma história muito bonita. E eu acho que é mais que merecido, senhor presidente. Também estou me associando, senhor presidente, conselheiro José Alfredo sempre muito presente na época da ativa, principalmente após ele concurso, sempre muito presente, nos visitando e trocando ideias. Com certeza, presidente, claro. Bom, eu não tenho mais quem queira se pronunciar. Realmente, conselheiro Anselmo, foi excelente lembrança. Eu acho que eu estava de férias, eu pensei até que tinham feito isso, mas a importância do Zé Alfredo para esse tribunal, e eu acho que a gente deu uma nota quando nós, conselheiros, aqui, de uma forma unânime, fizemos aquela homenagem, que a homenagem, eu concordo, tem que ser feita quando a pessoa ainda está em vida, porque é onde a pessoa se sente realmente gratificada com relação a tudo aquilo que ela fez. O Zé Alfredo não vai deixar de ser nunca um patrimônio desse tribunal. É uma pessoa que iniciou, acho que o primeiro conselheiro do tribunal, e quando ele passou de escritório de contas, era um nomezinho assim, né? E passou a ser Tribunal de Contas. Bem lembrado, e eu acho que aí eu queria que o plenário fizesse essa homenagem, caminhasse para a família dele, e também eu quero acrescentar também a companheira final dele, eu estou sugerindo aqui também que fizesse para a família e lutada, mas para a companheira dele, que é nossa colega de trabalho e viveu com ele 30 anos, e eu acho que merece também essa é a nossa proposta. Ok? Então, continua facultada. Não tendo quem queira fazer uso da palavra, eu vou fazer aqui, antes de passar para a relatoria, eu tenho que fazer aqui um sorteio com relação... é um recurso de revisão que era da conselheira Ana Raquel, foi distribuído para o conselheiro Anselmo, depois retirado da sessão dia 22/10, para ser distribuído para o sorteio, o processo 15.875 de 75, de 2013, 15.875. Lembra, conselheiro Anselmo, que processo é? Eu lembro que formalizei algo nesse sentido, agora eu não lembro exatamente nenhum outro processo nem a relatoria. Aí vai deixar Não é isso mesmo? Ó. Porque os processos estão ali. Traga os processos para cá aí. Mas se tem como localizar a sessão, se localizar a sessão aí. Mas eu vou pegar aqui o processo, peraí. Tá. Acho que foi um processo que veio a mim, quando na verdade ele devia ser distribuído e não vir diretamente a mim. Acredito que seja isso. Distribuído que eu falo, desculpa, Excelência, é sorteado, né? Distribuído por sorteio, evidentemente. É isso tudo aqui, eu acho. É? Aquele dinheiro ali, veio. São três aí, tá? Não tem nada.
Foi o contrário, eu mandei para ela e todo. para ela ser distribuído para o sorteio. Bom, enquanto você está vendo, eu vou fazendo... Ah, peraí. Aqui. É isso, né? Aqui, ó. Já tem outra representação. Não, 878. Veja aí. Mandou para a presidência, porque tem que ter um sorteio. Isso. Então é isso. Me ajuda aqui, Lu. Ei, memória. Deixa eu conferir se tá bom tudo. Então tá. Vou doar as minhas sinapses. 6, fazer o sorteio, né? Tem que tirar o conselheiro Anselmo e... Não. Não, Não, tem que você incluir. continua, Porque incluir. foi para mim, mas tem que sortear. Só a Raquel, porque agora é o Alberto. E agora você não, Alberto? Pô, tem que botar o Alberto. Fica vinculada a ela, Caso fica vinculada foi a ela. para mim. Na verdade, tem que ter sorteio. Só não pode ser o mesmo relator. Tem 1, caminho. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Porque o processo ficava vinculado à pessoa quando ela relatava. O Alberto, ele entra no sorteio? Não, mas é porque já está para distribuição. Veio o meu gabinete sem um sorteio público. É só isso. Recurso de revisão, que não pode ser o mesmo relator, E sim, aí, tem um sorteio público para quem é. É só excluir. aí pode até voltar a ser você mesmo, só sair sorteado aqui. Isso. Posso, Pronto, então é todo mundo. Exceto eu. exceto o Alberto. Menos o Alberto. Pronto. Ele é que mantém a competência Cícero originária, né? Amélio, que aí, mas se fosse o Amélio, tem que pegar também. Tem que tirar o Cícero Amélio. Tem que tirar o Cícero Amélio também. Que é ele, Sim. Mas, tem que tirar o Alberto e Cícero Amélio. então ele sairia só ele e Cícero Amélio. Ele e Alberto, um terço fica. Cícero Amélio e ele sai. Um terço, conselheiro, só para diferenciar, tá? Porque depois vai entrar, eu tô botando ali. Desculpa, a relatora de Vossa Excelência, não tem um terço. Não, um terço fica. Presidente, Fica. o texto fica. Cícero fica? E o dele fica. Só sai Cícero. Só sai Só sai o Cícero. Cícero barra Alberto. Cícero sai. Isso, Alberto fica. isso. Pronto. Então tá errado aqui. Tá o nome dela na Raquel, pô. Aqui, ali tem que contar de novo. Tem que abrir. Eu contei 9, pô. Não viu do Sérgio. Era o Sérgio que não viu. Maria Cruz. Fernando. Eu não vi, foi o Sérgio. Sérgio. Ai, que lindo. Porra, tá aqui a Raquel. Rodrigo. Os caras estão capados. Falta o... Não, falta do gente, quanto tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Isso é 9. 6 mais 3. Um remédio natural. 9. Esse eu não tá. Certo. São 10. Mas é que eu não estava aberto, tá certo. Então fica um. Só tira só Só tira só o Cícero. Por que tá contando a Raquel aqui, pô? Não tô entendendo. São 9, não. É porque ela é São 9 menos substituta. Ela continua, puta que pariu, tá ficando velha, é uma porra, meu irmão. Pense que o alemão me pega de vez em quando, é uma desgraça. Vou aproveitar de novo. Renovou, renova tudo. Não dá pra pensar em mais um. Você? Se for engenheiro. Então a distribuição para o Fernando Ribeiro Toledo. O processo 15875 do recurso de revisão.
Tá? Agora volta. Pega isso aqui. Agora, redistribuição do conselheiro Rodrigo. Tira o Rodrigo. Aqui é o... Cícero. Rodrigo. Tiro dele aqui. Isso aí. O processo 10.784/2012. Conselheiro Alberto. 10.784 fica o conselheiro Alberto. Processo 12.045/2014. Pode... tudo é do Rodrigo, esses três. Anselmo Roberto de Almeida Brito. 12.045. Agora o 17.307/2018. Sérgio Ricardo Maciel, 17.307/2018. Agora vamos tirar aí o conselheira Rosa. Tem um dela aqui, ó. Conselheira Rosa, é o 14.220/2016. Maria Cleide. Maria Cleide. Então agora vamos tirar o nome da Ana Raquel. Ana Raquel. Tá aqui. Processo 6167, conselheira Ana Raquel. Maria Cleide. Ricardo, pega aqui para mim. Processo 5356/2013. Maria Cleide. Eita, presente para você, Maria Cleide. Só 3 de uma vez. Se fosse uma coisa melhorzinha. Mega Sena amanhã. Pega a cena, acho que vou jogar. Pra 50 milhões. Vou jogar. Putz, dele. O 6562/2014. Sérgio Pomos aqui. E aí, espera da Mega Sena. Anselmo. Anselmo. 6562, Anselmo. Agora, vamos botar na Raquel aqui. Agora vai ser Alberto Pires. Tirar Alberto Pires. Só o Alberto. Ele... Não, ele tem que sair. Agora tem que sair os dois. Você tá, porque você está impedido. Se ele for pelo sinceramento, também não vai poder. Tem que sair os dois dele. Cícero Amélio.
É o 5914. Tosse 2. Então, processo TC 5914 de 2016. Fernando Toledo. 13.937, 2015. É outro que tem? É o outro. 13. Deve ser mais fácil aqui. 973, 2015. Rosa, Conselheira Rosa, o 13937, 2015. E o processo 3242 de 2015. 3242. Rodrigo, se quer colocar. Rodrigo. E o processo 12222 de 2015. Conselheiro Rodrigo. Conselheiro Rodrigo. Pronto. Sorteio foram feitos. Queria só avisar aqui no pleno o que o conselheiro Fernando vai estar de férias agora de ontem, do dia 2 ao dia 17. Estará de férias. E, terminada a minha pauta, queria, pela ordem, a conselheira Maria Cleide. Não tenho pauta. Conselheira Selma. Senhor presidente, trazendo um processo que pedi vista, é o processo 5160 de 2015, cuja relatoria originária é do conselheiro Sérgio Maciel. Excelência, eu queria já ir direto ao ponto. Parece-me que nesse processo já tem alguns votos adiantados, mas eu estou trazendo, antes de entrar no mérito, uma questão preliminar no sentido de se ouvir novamente o gestor, porque inicialmente entendo que as informações aqui que não foram prestadas, inclusive a manifestação não conclusiva ministerial, seria um impeditivo para o julgamento dos autos. Aí, nesse sentido, eu estou trazendo uma questão preliminar para submeter a vossas excelências, para que o gestor ele se manifeste quanto a... Lembrando que essa Polícia Civil, ela teve um orçamento em 2014 de cerca de 192.400.000 reais. E eu estou trazendo aqui algumas situações em que, apesar do primeiro item, até por uma questão de valor, ser de pequena monta, mas aí eu entendo que descumpriria uma das normas da contabilidade vigentes à época, que é a fidedignidade dos registros contábeis realizados, e falo na questão do balanço financeiro dos recursos que passaram
para o exercício seguinte, eles não estão, o que está contabilizado não está batendo com o que está contido nos extratos e conciliações. Que houve, Excelência, na época, um cancelamento, eu vou arredondar para mais, de R$ 191 mil de restos a pagar, sem aquela discriminação do que seria restos a pagar processados ou não processados, que, como todos nós sabemos, há quase que uma impossibilidade, a seguir em casos excepcionalíssimos, de se cancelar restos a pagar processados. Ainda mais porque o próprio demonstrativo exigido, segundo o artigo 92 da Lei 4.320 de 64, diz que o registro de restos a pagar far-se-á por exercício e por credor, distinguindo-se as despesas processadas das não processadas. Há também, aqui é um valor de certo relevo, quanto à contabilização de rubricas genéricas, tais como despesas, depósitos de diversas origens, R$ 750, irrisório, outras obrigações a pagar, R$ 70.500, e valores realizados a curto e longo prazo no valor de R$ 1.400.000, aí já com certo relevo. Houve também, verificamos, desincorporação de bens móveis no valor de R$ 1,5 milhão, dos quais não verificamos nos autos a receita advinda dessa desmobilização, por assim dizer. E o nosso estatuto licitatório também tem regra específica quando cuida disso, especificamente, assim, superficialmente falando, o inciso 2º do artigo 17, que tem que se obedecer à norma posta, e quando móveis dependerá da avaliação prévia de licitação, dispensada esta nos casos tais, mas há uma previsão para bens móveis inclusivos. E são observações aqui já feitas pelo relatório da diretoria técnica, em que eles afirmam que haveria necessidade de relatório de gestão, do quadro de detalhamento de despesa que não foi enviado, das cópias dos eventuais créditos adicionais abertos no exercício, assim também como a questão de um resumo mensal das folhas de pagamento daquela unidade, especificando quais estariam sendo pagos através de vínculo direto com a administração pública estatutária e quais não, ainda mais se considerarmos que esta seria uma informação que deveria constar, se entendermos a validade do princípio da transparência ativa no próprio site da instituição. Outras situações de menor relevância, mas igualmente válidas, a exigência contida no artigo 1º da resolução CFC 506 de 83, da legitimidade da pessoa que assinou os demonstrativos contábeis, assim como, repetindo, a necessidade do relatório interno, aqui evidentemente emitido pela CGE aqui do estado de Alagoas. E aqui, como já disse, reitero, o Ministério Público apenas se manifestou através de um despacho requerendo o procedimento instrutório dos autos, acho que até para que tivesse condições de dar um parecer definitivo, aliás, como previsto no artigo 197 de nossa norma regimental. Então, Excelências, eu entendo que, esclarecidas essas situações, talvez tivemos condições de nos posicionar a respeito de forma segura. Essa é a questão preliminar que submeto à análise de Vossa Excelência. A sugestão de Vossa Excelência é
fazer uma diligência. Fazer uma audiência novamente ao gestor para que se manifeste contra esses pontos. Ok. Como o conselheiro O Sérgio. relator é o por conselheiro favor. Sérgio, originário. Senhor presidente, como está sentado na minha proposta de voto, o exame que eu fiz foi com base com que constam nos autos, os documentos e os relatórios contábeis que constam nos autos. E ali eu fiz um voto a partir dessa análise, né, que foi feita. E aí foi até simplificado e justifiquei aqui esse voto. Então, por isso que eu trouxe aquele voto naquela oportunidade. Mas eu não tenho objeção nenhuma a que se, digamos, refaça toda a instrução, porque aí vai ter que ser iniciada toda a instrução para um novo, e depois ser feito um novo relatório, e depois o relator, no caso, se pronuncie novamente sobre esses fatos novos, o que for trazido de informações, e a partir daí fazer uma nova análise e trazer um novo voto, se iniciar. Eu não tenho nenhuma objeção que se faça isso, mas aí eu precisaria examinar tudo isso aí, a instrução, isso novamente voltar ao MPC. Então, a gente iniciaria todo um processo instrutório desses autos. Eu não tenho objeção nenhuma a ser feito isso, mas explicando novamente, a proposta que eu fiz, que eu trouxe, foi com base no que consta nos autos. A gente tem diversos processos, eu mesmo possuo lá no meu gabinete, e eu fiz até hoje, recebi a relação desses processos que se encontram com pedido de diligência e audiência também, porque muitos deles o gestor não foi ouvido para se manifestar sobre aquelas irregularidades, os apontamentos, inconsistências. Então, aí está tudo um processo instrutório. Então, esse aí, eu particularmente entendi que poderia ser trazido aqui para apreciação dos pares, em razão de que a documentação constante nos autos dava essa possibilidade, mas como o conselheiro Anselmo Brito, que pediu vistas, constatou todas essas, digamos, inconsistências, eu não tenho nenhum problema que se faça essa instrução toda novamente, e aí passe novamente por mim para que eu faça uma nova análise, encaminhe para o Ministério Público de Contas, e a gente dê início a todo o processo instrutório, para depois trazer uma nova proposta de voto e uma nova apreciação por esse plenário. É como eu me manifesto, presidente. Senhor presidente, eu tinha, juntamente com o conselheiro Fernando, antecipado meu voto no sentido de acompanhar o relator, né? E eu estava acompanhando o relator justamente porque o único ponto que foi levantado naquele momento era um parecer do Ministério Público defendendo a necessidade de uma melhor instrução do feito. E eu disse naquela oportunidade o seguinte: e naquele momento eu assentei aqui em plenário que o dado do Ministério Público de Contas ele era muito louvável. Evidentemente a gente tem que buscar trazer uma instrução quanto melhor incluído o processo, melhor. Todavia, diante das nossas dificuldades como tribunal, diante da instrução normativa que era aplicada à época, a gente não poderia esperar um dia o tribunal promover uma instrução ideal para que a gente pudesse julgar. Esse foi o ponto que eu assentei naquele primeiro momento. E assim eu continuo entendendo, né? O nosso tribunal ele precisa julgar, apesar das dificuldades que nós temos de produzir provas, de produzir uma instrução ideal para ter uma compreensão plena da situação daquela secretaria, daquela unidade gestora do orçamento, né? E
também gostaria de trazer, como agora há novos argumentos trazidos pelo conselheiro Anselmo, nós ficamos, quando da análise de contas de gestão, muito limitados ao que determina o normativo do tribunal que era aplicado na época, que era a Resolução Normativa número 02 de 2003, que era uma resolução muito simples, não trazia muitas exigências para a instrução do processo de prestação de contas, não é? Era uma resolução que não trazia sequer a metade da documentação que nós exigimos hoje quando do envio da prestação de contas. Então eu defendo que a gente analise a prestação de contas de 2014 com base naquela documentação que era vigente, que era exigida na época, né? Por isso que seria importante que o conselheiro Anselmo pudesse dar destaque quais são os documentos que estão faltando, para que possamos fazer um comparativo com a resolução normativa número 02 de 2003, né? E aí sim poder fazer um juízo de valor e, se for o caso, refazer o meu voto. Excelência, veja só. No balanço financeiro, da análise feita do que está nos autos, os pontos aqui que me chamaram a atenção, esses que eu destaquei em primeiro lugar. E no segundo momento, inclusive apesar do gestor já ter sido chamado para se manifestar e apresentar essa documentação, se não me falha a memória, a relatora da época, inclusive, que assim não atendendo, ensejando a sanção correspectiva. Então, fazendo a análise, como eu já disse antes, no balanço financeiro foi constatado, o que consta nos autos, que 13.400.000 que foi passado para o exercício seguinte, ele não está corretamente contabilizado de acordo com os extratos e as conciliações lançadas nos autos. No que diz com a demonstração das variações. Conselheiro, só para que a gente possa compreender qual é a falha na contabilização. Na contabilização há um valor contabilizado a maior e um valor, há um valor contabilizado a maior no balanço financeiro e nos extratos e concessões bancárias há um valor registrado a menor. Nesse sentido. Diferença de 3 milhões de reais. Nessa diferença, não, o saldo para 3 milhões. Na diferença aqui é cerca de R$1.400.000. Esse é um ponto. Aí eu estou aqui me louvando que, como na contabilidade, por não existir 1000 números, o que repassou para o ano seguinte tem que estar contabilizado conforme a documentação nos autos, então não teria razão dessa diferença. Fora isso, temos, lembrando que o orçamento é de 192 milhões da Polícia Civil. E evidentemente aqui a gente não nem adentrou no mérito da questão dos gastos sigilosos por não constar na parte aqui nos documentos que constam dos autos. Claro que se assim fosse, até o tratamento seria diferenciado. Fora isso, há também, na demonstração das variações patrimoniais, um cancelamento de restos a pagar no valor de R$191 mil. E sem a discriminação de que tipo de restos a pagar foi cancelado. Reiterando, repetindo o que disse anteriormente, há aqui um registro legal que essa contabilização ela deve ser feita, distinguindo-se, dentre outras situações, o que são despesas processadas e o que são despesas não processadas. Senhor presidente, não sei se seria mais interessante colocar esses pontos individualmente para que a gente pudesse votar se acolhe ou... porque acaba juntando muitos pontos e a gente acaba perdendo também o fio da meada. Acaba perdendo o fio da meada com relação ao voto.
Esse segundo ponto que foi colocado pelo conselheiro Anselmo, não vejo nenhum problema de contabilidade. Evidentemente que restos a pagar processados, eles gozam de uma garantia muito maior, porque é uma comprovação de que o particular contratado executou o serviço, né? Então houve uma liquidação, e razão pela qual, no momento de escriturar os restos a pagar, é escriturado como processado. Mas muitas vezes pode acontecer algum equívoco de lançamento em duplicidade, e o gestor, para evitar um dano ao erário, ele cancela. Isso é uma atitude, uma ação legítima do gestor, né? Acaba sendo uma ação legítima do gestor. Como a resolução normativa não entra nesses detalhes, cabe ao relator originário do processo, em descobrindo alguma dúvida, mas isso daí é o relator do processo, direcionar se vai investigar determinados pontos que ele está encontrando na prestação de contas, né? A gente, quando está pedindo vista do processo, em cima da condução que é dada pelo presidente do processo, que é o relator, né? Se o relator não achou importante investigar aquele ponto, não vai caber a mim exercer o papel de revisor da condução inteira do processo dele para acrescentar outros pontos. Então eu acho que é um pouco foge um pouco a ideia do pedido de vista para tirar dúvidas acerca de alguma questão de direito, que naquele momento, com a devida vênia ao conselheiro Anselmo. Então acho que é um ponto que eu mantenho como superado, e mantenho também meu voto anterior. Manter seu voto, sim. Eu mantenho meu voto, sim. Mas eu não, como eu falei, eu não tenho objeção se quiser reiniciar todo o processo instrutório. Aí, mesmo até porque, assim, está tudo justificado lá no voto, em razão porque que eu trouxe esse processo, entendendo que ele poderia ser apreciado aqui pelo pleno, que ele teria condições, né? Mas, como o conselheiro encontrou essas inconsistências aí, também não tenho nenhuma objeção que seja feita uma nova instrução, porque aí vai reiniciar todo o processo instrutório, e aí ele deveria passar por mim novamente para uma nova análise, aí depois eu trazer um novo voto, porque aí vai começar todo um processo instrutório. Não, mas veja só, a gente está colocando, conselheiro, é o seguinte, a colocação do conselheiro Rodrigo, ele vai trazer, Vossa Excelência não está se preocupando com isso, mas a partir do momento que o conselheiro Rodrigo está colocando e a análise do relator vamos dizer assim, principal, que pegou o processo, o juiz da coisa, ele chegou e analisou o que estava ali, ele está colocando uma tese que não, que aí a gente precisa votar isso, esse aprofundamento não caberia, porque teria que ser analisado aqueles fatos. É isso que o conselheiro Rodrigo está colocando, e pedindo ao conselheiro Anselmo, para que ele vá colocando os pontos, ponto a ponto, para que a gente decida com relação àquilo que ele levantou, se o pleno concorda que ele avance ou se vai fazer a diligência. Não é isso, conselheiro Anselmo? A gente analisar caso a caso do que foi levantado, se vai continuar a fazer a diligência ou não. A discussão é essa aqui. Aí eu mantenho o meu voto, senhor presidente. O senhor mantém. E com relação a essa colocação do conselheiro Rodrigo, Vossa Excelência está aí colocando ponto a ponto. Excelência, nem foi pedido uma coisa, eu estaria colocando, né? Eu estou colocando. Eu posso continuar? Pode. Eu parei na questão dos restos a pagar processados e não processados. Pelo que eu pude entender, parece que o tribunal está entendendo que, havendo ou não a distinção, não há nenhum prejuízo ou análise. Eu só queria fazer um registro que, com todo respeito ao conselheiro Rodrigo, entendo que quando qualquer julgador pede vista, ele pede vista do processo como um todo. Se por acaso
consta nos autos, eu tenho que jogar com o que consta dos autos. Quando o que consta dos autos não permite que eu julgue, alguma providência eu tenho que tomar. Eu acho que aquele que pede vista, ele não fica vinculado ao voto do relator. Eu acho que isso não acontece em lugar nenhum, nem na esfera judiciária. Já que julgamos com o que consta dos autos, com a verdade dos autos, não teria sentido qualquer julgador ficar vinculado a um voto dado por outro julgador. Mas sim o que consta dos autos, com todas as vênias, as máximas vênias, inclusive. Há também, Excelência, aqui a escrituração de valores genéricos, algo que é contra a própria filosofia da ciência contábil, porque se há valores genéricos, não se sabe o que está se contabilizando, apenas a rubrica é genérica, tais como depósitos de diversas origens. Um exemplo, R$750, tudo bem, é irrisório, não vale a pena, num orçamento de 192 milhões, verdade. Outras obrigações a pagar, quais? R$71 mil. Valores realizáveis a curto e longo prazo, isso é uma rubrica. Todos nós sabemos que na contabilidade, na ciência contábil, há o que é longo prazo e há o que é curto prazo. Jamais podem ser classificados na mesma cesta, na mesma embalagem. Isso é básico, é rasteiro, é germinal. Então, valores realizáveis a curto e longo prazo no valor de R$1.400.000. Claro, eu entendo, se vocês entenderem que 1.400.000 num ambiente de 192 milhões é irrisório. Talvez seja, é verdade, quantitativamente falando. A desincorporação de bens móveis, bens públicos móveis, no valor de R$1,5 milhão, sem a comprovação do registro dessas receitas de alienação. R$1,5 milhão num ambiente, numa população, essa amostra, numa população de 192 milhões de reais também, e, evidentemente, não há nos autos o procedimento administrativo respectivo. Isso foi o que nós assim identificamos pelo que consta nos autos. Constam nos autos essas informações que, a nosso sentir, incompletas ou até impeditivas que tragamos um voto mais seguro. Fora isso, a diretoria técnica fez algumas solicitações e, aparentemente, o gestor não as verteu nos autos. Ele pede um relatório de gestão, aí aqui não é como está previsto no normativo administrativo no tribunal, é de acordo com o artigo 7º, inciso 1º de nossa lei orgânica, está lá posto. Pede também o quadro de detalhamento de despesa, provavelmente vislumbrando as mesmas dificuldades que eu encontrei. Pede a relação e as cópias dos créditos adicionais abertos no exercício para esta unidade. Pede também a relação de todas as contas bancárias existentes, movimentadas e não movimentadas, informando sua finalidade, termo de conferência de caixa dos responsáveis, relação dos convênios firmados no exercício. Aí aqui ele especifica, conforme a resolução 2 de 2013, e parece-me que também sobre isso o órgão ministerial pede que essas informações venham aos autos para que ele possa dar um parecer definitivo. Eu aqui não nego da minha alegria que, se for assim, se o Ministério Público não mais tiver a obrigação de dar um parecer conclusivo, definitivo, e possamos passar por cima e trazer julgamento, mesmo porque não é vinculante o parecer, eu acho que nós vamos ganhar em celeridade assombrosa. E aqui se trata de julgamentos de atos de gestão. Embora eu me preocupe com a questão da competência, de ver essa competência a mal ferida, no sentido de não obedecermos, inclusive, norma regimental
como eu disse aqui, conforme o artigo 197 do nosso regimento interno. E por derradeiro, assim, pede também o resumo mensal das folhas de pagamento dos servidores da unidade. Quem está pedindo são os técnicos, a diretoria competente. Não é o nosso gabinete, não, são os técnicos, a diretoria competente. Resumo mensal das folhas de pagamento dos servidores que estejam vinculados tanto ao regime geral quanto ao regime próprio, de forma discriminada, e aqui, evidentemente, o complemento, aliás, como já deveria ter acontecido conforme aos normativos postos nos artigos 48, 48A, da Lei Complementar 101, alterada, lógico, de 131 de 2009, e também por algumas passagens da própria Lei de Acesso à Transparência, tendo em vista se vamos dar importância ou não ao princípio da transparência ativa. A certidão expedida pelo Conselho Regional de Contabilidade, novamente, da diretoria técnica, comprovando a habilitação do profissional responsável pelos balanços e demonstrações contábeis encaminhadas, e o parecer, o relatório, o certificado do controle interno, atestando as contas apresentadas. E é por causa disso que eu trago uma questão preliminar para que o gestor ele se manifeste sobre isso e ou apresente as documentações respectivas. É nesse sentido, mas tudo é questão preliminar. O tribunal, claro, é soberano para acolher ou não esta diligência. Presidente, Presidente, você dá uma oportunidade, só um esclarecimento. Eu quero fazer o registro que na minha proposta de voto, eu apontei essa questão aí de que a diligência do Tribunal de Contas não foi atendida, essas diligências propostas pelo órgão instrutivo, que é a DEFAFON. E também apontei aqui, por exemplo, no balanço patrimonial, que de acordo com a diretoria técnica, os saldos bancários apresentados no balanço financeiro se conformam com os extratos bancários. Isso aí está lá no relatório da diretoria técnica. E também na conclusão do relatório da diretoria de fiscalização, a DEFAFON, eles apontam que as contas apresentadas pelo gestor da Polícia Civil do Estado de Alagoas, referente ao exercício de 2014, estão em condições de serem aprovadas quando do julgamento por essa Corte de Contas. Isso é o que está registrado ali pelo órgão técnico. Então, também levei em consideração isso. E aqui eu faço novamente o registro, que foi o que me fez trazer essas contas para apreciação do Pleno, que eu fiz um exame dos demonstrativos contábeis, essencialmente um exame dessas informações contábeis. Eu naquele momento, eu destaquei que essa prestação de contas, elas deveriam trazer como apontamento ou então exame principal as despesas realizadas por pelo responsável. Ou seja, ele foi gestor de recursos da ordem de quase de 200 milhões, né? Quase 200 milhões, e a gente não tem informações sobre que despesas foram essas, como foi a execução dessas despesas, os processos licitatórios. Só temos os informativos contábeis, os demonstrativos os anexos da Lei 4.320. E aqui eu fiz esse destaque, que seria importante, necessário, essas despesas. Mas a gente temos esse problema aqui em diversas prestações de contas. E aí, levando em consideração essa informação da diretoria de fiscalização, eu trouxe o processo para apreciação e mantenho, senhor presidente, sem nenhum problema, esse voto, em razão do que constam nos autos. Então, eu acho que a gente... O Sérgio falou, eu queria só aproveitar que, apesar de constar a primeira informação,
que o que está contabilizado reflete o que está conciliado, na verdade, nos cálculos realizados não há essa informação. Também consta, evidentemente, no relatório técnico, apesar da solicitação feita, os documentos aqui que eu estou reiterando, eles não constam dos autos, apesar da manifestação da diretoria dizendo que está apto a receber um parecer favorável. A documentação ela não consta dos autos. Inclusive, é algo que no parecer ministerial há essa indicação que até esses processos se juntem, como bem falou o conselheiro Sérgio, há um orçamento de 200 milhões de reais que não se sabe verdadeiramente como é que foi aplicado. E aqui eu aponto que em pelo menos aqui 3 milhões há algo que deveria ter a comprovação maior. Desincorporação de 1,5 milhão de reais, 1,5 milhão em rubrica genérica, até inconciliáveis, gastos a curto e a longo prazo. Eu vou aqui, não quero que você devendo cometer um equívoco, acredito que essa rubrica ela nem exista na ciência contábil. Ela não existe. Então é um risco, apesar de ser 200 milhões de reais, aprovarmos essas contas sem saber como é que foi aplicado esse dinheiro, com todas as leis de excelência. A questão preliminar está posta de excelência. Põe em votação. Ok, vou pôr em votação a solicitação do conselheiro Anselmo, que propôs a diligência ou não diligência. Isso. Como vota o conselheiro? Claro, ficou bastante claro o voto. Conselheira Maria Keila. Nós temos aqui, presidente, já foram 2 votos adiantados, né, do conselheiro Rodrigo e do conselheiro Fernando. O conselheiro Rodrigo, se ele manter o voto dele, se vai alterar. O conselheiro Anselmo trouxe novas informações, senhor presidente, e eu fazendo a conferência com a resolução normativa 02, que fala da exigência da existência de extratos, não estão nos autos, né? Os extratos bancários de todas as contas, pela informação passada pelo conselheiro Anselmo, não consta nos autos. Então é uma documentação que deveria estar nos autos. A cópia da lei que autoriza essa desafetação também me parece que não está nos autos, não é isso? Então, se a gente for fazer diligência para requisitar essa documentação, faz logo para que o gestor seja citado para apresentar defesa sobre todos os elementos que foram colocados pelo conselheiro Anselmo. Agora, eu acho que tem um ponto interessante aqui que nós estamos subvalorizando, né? Essa é a primeira prestação de contas. Eu estou aqui há dois anos neste assento, há mais de 2 anos e meio praticamente. Essa é a primeira prestação de contas que a gente analisa e que a gente tem a oportunidade de discutir, né? A minha grande preocupação, evidentemente, diante de tudo que a gente estuda, existe um grau de exigência com relação à instrução da prestação de contas, que no caso, na época, nosso tribunal não exigia. Ele passou a exigir após 2015, após 2016, mas que na época vigorava uma resolução normativa bem simplista, com um rol de documentos que não nos permitia fazer uma análise mais profunda sobre os atos de gestão e, acima de tudo, em cima de uma metodologia na qual, como falou o conselheiro Sérgio, a gente iria analisar os atos de gestão através dos julgamentos de contratos, de fiscalização de contratos, editais de licitação, para que estes julgamentos pudessem subsidiar o julgamento das contas de gestão. Eu idealizo, dentro daquele modelo